Agora, com a presença do professor Paulo Bacelar, estamos abrindo mais uma edição do Jornal Alerta Geral, um canal para você, ouvinte internauta, receber informações seguras na área da Previdência Social. Mas antes de conversar com o professor Paulo Bacelar e responder às perguntas e dúvidas encaminhadas pelos nossos ouvintes, eu quero saber de quem entende do assunto. Por que, professor Paulo Bacelar, tanta fila virtual no INSS de segurados que precisam receber com mais urgência os benefícios previdenciários e especialmente o auxílio por incapacidade ou auxílio doença? Essas filas vão se prolongar até quando, professor Paulo Bacelar? Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, mais uma vez estamos aqui. Luzenor, infelizmente essa questão da fila, né, impacta na vida de muitas pessoas e agora o IBDP levou um estudo dos números que foram apresentados aí pelo INSS, da fila agora dos benefícios por incapacidade também, né, e aqui no Ceará, somente o auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporária, está com um tempo médio de espera de 125 dias, ou seja, 4 meses de espera para que um segurado tenha o seu pagamento do auxílio doença recebido aí para quando ele está afastado do trabalho, quando está incapacitado para trabalhar. Professor Paulo Bacelar, e quando o INSS demora e essas pessoas precisam, numa situação de emergência, de urgência, ter esse dinheiro no bolso para se alimentar, comprar medicação, uma vez que estão afastadas das empresas, qual é o caminho que esses segurados, essas seguradas têm para tentar destravar essa burocracia e desfazer esse nó no INSS? O segurado às vezes fica de mãos atadas, né? Porque tem que aguardar o resultado da perícia médica. Às vezes até a data da perícia ela está sendo marcada mais para frente. Então ela tem que aguardar a data da perícia médica. Muitas vezes a pessoa recorre ao advogado ou à defensoria pública para ajuizar uma ação, explicando para o juiz que o tempo de espera da perícia está muito grande. É como se tivesse ultrapassado o prazo de espera, né? O prazo que é de 90 dias no máximo para benefícios sem ser por incapacidade, aposentadoria. Mas um benefício por incapacidade tem um prazo máximo de 30 dias. Então, passando disso, ele pode entrar com a ação na justiça. E na justiça é tão demorado quanto no INSS ou essa ação corre de forma mais rápida? Luciano, por incrível que pareça, no juizado a marcação da perícia é bem rápida. Mas o recebimento do pagamento às vezes demora também, porque vai ter um laudo médico, o juiz vai mandar os advogados e o INSS se manifestarem sobre o laudo. Depois que tem um laudo já juntado ao processo e já analisado, o juiz vai fazer uma sentença, da sentença aguardar a implantação do benefício, da implantação vai para o pagamento de RPV, para cálculo no tribunal. Então é mais um trabalho também, é difícil essa questão. Por isso que às vezes a gente não usa uma ação ordinária, usa apenas um mandado de segurança, que é para obrigar o INSS a dar o resultado da perícia. Agora veja, se você pede um benefício, tem uma perícia para 120 dias, e lá daqui a 120 dias o médico diz que você está afastado apenas por 30 dias, imagina. Passa os 30 dias. Ele vai passar 30 dias, já passou o prazo, ele vai receber retroativo 30 dias, mas vai ficar mais 2 meses sem receber dinheiro. Nem do INSS, né? E nem da empresa, se a pessoa for empregada. Com tudo isso que você fala, professor Paulo Bacelar, eu chego a uma conclusão. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas tem outra modalidade de requerimento que o INSS lançou agora há pouco, que é a portaria conjunta número 7, que é a perícia documental. Essa perícia documental não tem uma perícia médica, então não tem uma data de perícia longa. Ela vai ser analisada apenas pelo documento, ou seja, pelo atestado médico, sem perícia médica. Então o atestado precisa estar legível, né? Com o CID da doença, que é o Código Internacional de Doenças, com a data do início e do fim do benefício, do repouso, início e fim, e com um prazo máximo de 90 dias. Então, se a pessoa tiver com esse atestado médico dessa forma, com um período até 90 dias, ele pode juntar somente a documentação e marcar a perícia médica documental, benefício por incapacidade temporária, com análise documental pelo portal do INSS. E aí não tem a perícia médica.
Atrasamos aqui um pouco a resposta às perguntas que chegaram à produção do Jornal Alerta Geral, para deixá-la informada sobre esses caminhos dessa burocracia para a liberação de benefícios da Previdência Social. Você que tem dúvida na área da Previdência pode nos mandar um recado para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Agora, o desfile das perguntas dos nossos ouvintes, começando aqui em Cascavel. O Otaciano diz o seguinte: gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria, pois fui diagnosticado com coração crescido, tenho laudo médico e já contribuí com o INSS por 15 anos, estou sem condições de trabalhar. Qual a resposta para o Otaciano em Cascavel, professor Paulo Bacelar? Olha, com um laudo médico, dizendo que ele está incapacitado para um trabalho, se o laudo tiver consistente, dizendo que ele está em incapacidade total, que aquilo não tem cura, o benefício será concedido por uma aposentadoria por invalidez. E se for um problema que pode ser curado, que vai ser um problema apenas temporário, ele vai ser concedido a aposentadoria, o benefício por incapacidade temporária, que é o chamado de auxílio-doença. Agora, os 15 anos de contribuição, às vezes não dá direito ao benefício, porque ele tem que estar na qualidade de segurado na data da incapacidade, Luzenor. Então, mesmo que ele tenha 15 anos de contribuição, mas já parou de contribuir há mais de 3 anos, ele não teria mais qualidade de segurado agora, então teria que manter a qualidade de segurado durante esses 15 anos. Abrimos a edição de hoje do Jornal Alerta Geral falando sobre as longas filas no INSS e chegou aqui a pergunta do Manuel, que está em Brejo Santo. Ele quer saber, professor Paulo Bacelar, se deve continuar pagando 11% todo mês, uma vez, segundo ele, que tem perícia marcada para fevereiro e novamente, e em 2022, pagou 6 meses, recebeu 3 meses da perícia médica anterior. Qual é o esclarecimento, a sugestão aqui para o nosso ouvinte Manuel em Brejo Santo? Olha, a minha sugestão é que você não contribua, porque quem contribui quem pede um benefício por incapacidade e contribui, pode provar que não está incapacitado, porque está contribuindo. Quem contribui como contribuinte individual, ele trabalha, né? Exerce uma atividade, então não estaria incapacitado. Então são duas opções: ou ele contribui como facultativo, para manter o tempo dele como contribuição, durante o tempo que ele espera, ou ele contribui com uma contribuição apenas, somente se essa espera passar de 1 ano. Então, se a última contribuição demorar mais de 1 ano até a perícia médica, aí ele contribua como contribuinte individual ou como facultativo, pelo menos a cada 6 meses, não deixando de contribuir nesse intervalo. Passou de 1 ano como contribuinte individual, ele vai contribuir pelo menos uma por ano. Se for como contribuinte facultativo, porque os 11% pode ser contribuinte individual ou facultativo. Se for facultativo, ele contribua 6 meses da partir da última contribuição, para ele não perder a qualidade. Mais uma dúvida agora da Luana em Pentecoste. Tem uma dúvida: o período trabalhado como jovem aprendiz em uma empresa conta como tempo para aposentadoria? Com certeza, o jovem aprendiz, o aluno aprendiz, ele é empregado, né, entre aspas, é um empregado que dá direito à pessoa trabalhar a partir dos 14 anos e ele é assinada na carteira, tem contribuição previdenciária, então aquele período também conta como tempo de contribuição. Vamos à região norte, em Sobral. Fabiane: meu marido é aposentado e tem um filho com autismo que recebe um benefício. Posso perder esse benefício quando eu me aposentar? É feita uma revisão. Após a aposentadoria dela, pode ser feita uma revisão para analisar a renda familiar. Se ela não tiver 65 anos, ou se ela tiver 65 anos, mas o benefício dela for maior do que o salário mínimo, esse benefício irá ser contado no cálculo da renda familiar. Então, só não entra no cálculo da renda familiar aposentadorias de pessoas com mais de 65 anos e que receba até um salário mínimo. Mais uma dúvida que chega também pelo nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Se você tem dúvida, pode mandar a pergunta aqui neste número. Vou repetir para você, bem devagarinho, 085-99273-4353.
Lana, em Canindé, tenho 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Sou professora do Estado. Com quantos anos posso pedir a minha aposentadoria? Luciano, ela terá direito à aposentadoria já com essas condições. Se ela tiver realmente 25 anos de contribuição como professora e 60 anos de idade, ela já teria direito à aposentadoria pelas regras atuais. Que notícia boa, Lana. Pode preparar a documentação, porque de acordo com as recomendações do professor Paulo Bacelar, você, na condição de professora, com 60 anos de idade e 25 anos de contribuição, já tem direito à aposentadoria. Hamilton está em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, ele diz o seguinte: tenho 55 anos de idade e mexo com produtos químicos há 15 anos. Posso ter direito a uma aposentadoria especial? Entra a questão da insalubridade aqui, professor Paulo Bacelar? Não, o segurado rural, ele não tem direito à aposentadoria especial. Então, a aposentadoria do segurado especial não é uma aposentadoria especial, não pode haver... Do segurado, do segurado rural, não é especial. Não é aposentadoria especial. Ele é segurado especial, mas a aposentadoria não é uma aposentadoria especial. Então, ele aí não é rural. Ele pode aí ter direito à aposentadoria realmente especial. Eu entendo que ele é urbano, não é rural. Né? A gente entendeu que era rural por causa dos 55 anos de idade, né? Mas... com produtos químicos, não. Mesmo que ele tenha um PPP que comprove que ele tenha exposição a agentes químicos nocivos prejudiciais à saúde, ele se aposenta com 25 anos, só que com 60 anos de idade. 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, Daniele em Crato. Tenho 58 anos de idade e sou agricultora. Com quantos anos posso dar entrada na minha aposentadoria? Com 55 anos de idade, considerando que tenha 15 anos de provas de exercício efetivo da atividade rural. 55 anos de idade e 15 de efetivo exercício. Mais uma dúvida agora chega do município de Russas. A dúvida é o seguinte: namoro com um rapaz que trabalha na CAGES há 14 anos, sou agricultora. Não casei com ele ainda porque as pessoas falam que se eu casar, vou perder todos os meus benefícios como agricultora. É verdade? Ou posso casar com ele tranquilamente, que não tem nada a ver a profissão dele com a minha atividade? Olha, não existe nenhum impedimento na lei que a pessoa rural não possa ser casada com uma pessoa que trabalha na atividade urbana. Então, não há impedimento legal dela casar com uma pessoa que tenha trabalho urbano. A pergunta agora é da nossa ouvinte Rosa, em Fortaleza. Na minha casa são 4 pessoas. Meu marido tem o BPC, pois é idoso. Essa é a única renda da família. Temos direito ao Auxílio Brasil? Olha, o Auxílio Brasil, ele depende de várias variáveis, não só o número de pessoas, mas se há pessoas idosas, se há crianças, então tem que ter uma análise mais apurada para saber se ele terá direito ou não. O fato dele ter um BPC não impede que ele receba o Auxílio Brasil. Paulo Bacelar, a dúvida agora é do Cícero Bezerra, em Fortaleza. Sou policial militar aposentado e o Estado continua descontando a Previdência Social. Já foi julgado inconstitucional. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, esse tema ainda não foi julgado, né? É uma alteração da reforma da Previdência de 2019. Os estados passaram a cumprir com a própria reforma da Previdência, de descontar valores de pessoas aposentadas, e esse tema ainda não foi julgado ainda, ele está ainda sendo analisado ainda pelo STF. Acrescentar, Cícero, no que diz o professor Paulo Bacelar, que de acordo com a reforma previdenciária lá de 2019, todos os estados e todos os municípios precisavam, e o fizeram, mudanças na legislação para se adequar à legislação, às novas regras definidas na área da Previdência Social, a partir da reforma aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada. Todas as mudanças se tornaram lei e se transformaram em realidade para os contribuintes da área pública. O Júnior está em Brasília com a seguinte dúvida: é pago de forma retroativa de uma vez só ou é parcelado os precatórios? Vai valor acima de 60 mil reais? É pago através de precatório. Até 60 mil reais se paga através de RPV, que é mais rápido. E acima de 60 mil, nem de 60 mil, é acima de 60 salários mínimos. Então, acima de 60 salários mínimos é pago através de precatório. Abaixo de 60 salários mínimos, RPV, que é requisição de pequeno valor, que é mais rápido. Tenho uma dúvida. Tenho 8 anos de contribuição, 62 anos de idade, pago de forma facultativa, código 1473.
já posso me aposentar? A pergunta é da ouvinte Francisca em Aracati. Ainda não, Luciano. O 1473 é o plano simplificado de previdência para o facultativo, que paga 11% do salário mínimo, e ela vai se aposentar quando tiver 15 anos de contribuição. Já tem a idade, 62, que o ano que vem, em 2023, já vai passar a 62 para todos, né? Regra de transição vai chegar em 2023, que é o último ano. A partir de 2023, todas as mulheres se aposentam com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quer dizer que a dona Francisca, professor Paulo Bacelar, precisa chegar aos 15 anos de contribuição, ou seja, daqui a 7 anos, e garantir a aposentadoria, e é preciso continuar contribuindo. Perfeito, mês a mês, não pode parar. O que ela pode fazer é mudar, ela já está pagando o 1473, que é como facultativo, não tem problema, se ela pedir o BPC, Luciano. Quando ela tiver os 65, ela pode pedir o BPC e continuar contribuindo com o código 1473 até completar os 15 anos. Pode pedir o BPC desde que dentro de casa a renda média não seja superior a 1/4 de salário mínimo. Perfeito. E tem mais dúvida, professor Paulo Bacelar, nessa resposta que você nos trouxe sobre a pergunta da Francisca em Aracati, me veio um questionamento. Quando você fala sobre essa regra de transição que acaba em 2023, tem outras normas também ou tem outras regras de transição que ainda valem para 2023? Sim, no caso da aposentadoria da mulher, a regra de idade, né, que era 60 anos de idade até 2019, passou a aumentar 6 meses a cada ano até 2023, que passa a ser 62. Então, esse ano, 2022, é 61 anos e meio. O ano que vem, 62, e aí para. A partir de 2023 vai ser 62. E as regras de aposentadoria por tempo de contribuição, com a soma de pontos, né, que esse ano é 100 pontos para os homens. Aliás, 99 pontos para os homens e 96 para as mulheres. 99 e 89, desculpa. Tô confundindo aqui. Tô deixando você bem à vontade na sua 89 para os homens e 99 para os homens e 89 para as mulheres. E a partir do ano que vem já é 100 para os homens e 90 para as mulheres. Francisca, em Fortaleza, sou microempreendedora individual. Gostaria de saber com quantos anos eu posso me aposentar. Surgem muitas dúvidas na área das pessoas ou entre as pessoas que fazem a contribuição como microempreendedoras individuais. E nesse caso aqui, a Francisca tem quais condições ou precisa apresentar quais condições para garantir a aposentadoria? Ela é MEI, né? MEI se aposenta com 15 anos de contribuição, 62 anos de idade para as mulheres, 65 anos para os homens. Mais uma dúvida que chega pelo nosso WhatsApp. E você, se tiver algum questionamento para o professor Paulo Bacelar, pode encaminhar a sua pergunta. Aí você coloca o nome da cidade em que você se encontra. Anote a linha direta 085 99273 4353. Edith, em Icó. Meu sobrinho está com um problema grave na coluna, está com problema até para caminhar. O ortopedista deu um laudo para ele entrar com benefício. Ele não está segurado no INSS, pois está com 2 anos que saiu do trabalho. Ele trabalhou em São Paulo, a esposa dele é enfermeira, ele tem um filho que é depressivo, ele tem direito ao BPC. Professor Paulo Bacelar, aqui na pergunta da Edith, tem alguma brecha que possibilite o companheiro ficar hoje na condição de segurado 2 anos depois de ter saído do trabalho? Se ele tem mais, depende, Luciano, se ele tem mais de 10 anos de contribuição sem a perda da qualidade, ele mantém a qualidade de segurado por 3 anos se ele receber o seguro-desemprego. Se ele tem menos de 10 anos de contribuição antes da demissão e ele recebeu o seguro-desemprego, ele mantém a qualidade dele de segurado por 2 anos. Então, se ele perdeu a qualidade de segurado, ele tem que voltar a contribuir, pelo menos com 6 contribuições, para poder ter direito a um auxílio-doença. Professor, quando você fala sobre esse período de 10 anos de contribuição, estamos falando de um período ininterrupto, ou seja, se o companheiro, o esposo da Edith tiver a apresentar 10 anos de contribuição, antes dessa demissão, ele poderá ter a condição de segurado esticado ou esticada essa condição por mais 3 anos, é isso? Isso, porque com 10 anos de contribuição sem a perda da qualidade, a partir da demissão, ele tem direito a 2 anos garantido como segurado. Se ele receber o seguro-desemprego, ele ainda mantém mais 12, ou seja, 36 meses, que dá 3 anos. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, se ele não se enquadrar nessa situação, em quais condições o esposo da Edith pode pedir um BPC?
Bom, o BPC ele já pode pedir, porque ele está desempregado, né? Ele não tem renda, então ele poderia já pedir um BPC, mas é uma temeridade, né? A pessoa que tenha trabalhado pedir um BPC, mas pode pedir sim. Se ele quiser voltar a ser segurado e ter a carência necessária para pedir um benefício, ele teria que contribuir novamente como autônomo ou como facultativo por 6 meses. Ele recuperaria as contribuições que ele perdeu com a perda da qualidade de segurado, e aí ele teria direito a pedir um auxílio-doença a partir da 6ª contribuição. Mas a renda da esposa, que é enfermeira, professor Paulo Bacelar, não é um impedimento aqui para o esposo da Edith pedir o BPC? Vai depender muito da questão dos gastos e do salário da esposa. Vamos dizer que a esposa receba, eu não sei aí o piso da enfermeira, né? Vamos dizer que ela receba 2.000. Então ele pode relativizar essa renda, ou seja, com as despesas médicas e abatendo essa despesa. Caso não abata essas despesas, com as despesas, ele pode requerer na justiça e requerer a análise de um juiz para ver a questão de miserabilidade. Mas, como eu disse, é muito mais difícil esse BPC por causa disso, e aí seria melhor ele voltar a contribuir, pelo menos com 6 contribuições, para voltar a ser segurado e ter a carência necessária para ele pedir um auxílio-doença. Mais uma dúvida que chega aqui é do José Ivan em Ocara. Gostaria de saber se minha mãe tem direito à aposentadoria do meu pai, que faleceu há 3 anos, e quero saber se podemos ir atrás desse benefício para minha mãe. Na realidade, é pensão. E para receber pensão, qual é a condição, professor Paulo Bacelar? Se ele era aposentado, aliás, aposentadoria do meu pai, então eu estou entendendo que ele já era aposentado, né? Se ele já era aposentado, ele era segurado da Previdência, e ela vivendo com ele, hoje em dia, Luciano, na data do pedido da pensão por morte para a esposa, ela tem que juntar uma declaração de que continua vivendo com ele até a data do óbito, ou seja, aquela declaração de que não é separada de fato. Se ela não era separada de fato e era esposa, e ele sendo aposentado, ela tem direito sim à pensão por morte dele. Aí um esclarecimento, José Ivan, para acrescentar ao que o professor Paulo Bacelar disse, né? Se for BPC, o benefício previdenciário pago, que era pago ao seu pai, nesse caso, não há transferência de pensão. A pensão é garantida, como bem explicou o professor Paulo Bacelar, no caso de aposentadoria. José Hamilton em Canindé, tenho 56 anos de idade, mais de 20 anos de contribuição, mas atualmente não trabalho com carteira assinada. Estou trabalhando em um sítio no município de Paracuru. Eu preciso me vincular aos programas da agricultura ou contribuir uma vez por ano para me aposentar? Tem 56 anos de idade, 20 de contribuição. Ele pode. Já tem o tempo suficiente para se aposentar. Se ele pretende se aposentar com atividade urbana, ele precisaria ter 65 anos de idade. Se ele quiser juntar um tempo rural com um tempo urbano, ele também terá que ter 65 anos de idade. Então, vale a pena ele contribuir uma por ano e se aposentar aos 65 anos de idade, porque ele já tem os 20 de contribuição, já tem os tempos necessários. Mais uma dúvida, Maria Lima em Barroquinha, tenho 19 anos de INSS em uma empresa e mais 7 anos em outra empresa, de meio salário, e tenho 59 anos de idade. Com quantos anos eu vou me aposentar? Eita, Luciano, eu não sei se ela disse aqui que se é 19 e 7 conjunta é igual, né? Ou é separada aí? Eu entendi que ela tem 19 anos em uma empresa com um salário e mais 7 anos com meio salário em outra empresa. Mas ao mesmo tempo eu não entendi, foi isso. Entendi aqui, vamos fazer a seguinte análise. De forma paralela, o que é que significa isso aqui? Ela estaria contando 26 anos ou não pode contar esses 26 anos? Mas pode contar a soma do valor do salário. Se for concomitante, hoje já soma os salários, que até 2019 não somava. É uma mudança da legislação. Não somava as contribuições, era considerado trabalho concomitante. Se ela estiver trabalhando ao mesmo tempo, vai somar os salários, não soma o tempo. Se não trabalhou concomitante, aí tem um detalhe legal, Zeno, para falar. Ela teria 19 anos numa empresa e 7 anos depois, com meio salário. Para quem trabalha, isso é uma informação importante, para quem é empregado e tem um salário menor do que o salário mínimo, ou o salário era maior que o salário mínimo, mas teve uma redução, para ter uma redução da carga horária, por exemplo, ele tem que complementar aquele salário para salário mínimo. A pessoa tem que pagar a complementação.
Tivemos agora um caso recente de uma pessoa que faleceu no ano de 2022, em abril, e janeiro, fevereiro e março eram contribuições menores do que o salário mínimo, e a pensão dele foi negada porque ele não fez a complementação em vida. E pode ser complementada pelos seus dependentes até 15 de janeiro do ano seguinte, ou seja, 15 de janeiro de 2023. Então fiquem atentos para quem tem emprego e recebem menos que um salário mínimo, que vocês precisam fazer a complementação do salário. E ela vai se aposentar com 62 anos de idade e 15 de contribuição. Se ela já tiver 19, já tem 19 numa empresa, acima do salário mínimo, então não tem problema, ela não precisa complementar os outros 7. Mas para contar mais tempo, ela precisaria complementar aqueles 7 anos. Ou seja, em qualquer situação, Maria, você vai se aposentar aos 62 anos de Paulo idade. Bacelar, seguindo no programa de hoje, a Lorineide em Capuí envia a pergunta pra gente. Eu vivi há 35 anos com o meu companheiro, mas não sou casada no papel. Possuo união estável. Ele era aposentado e faleceu recentemente com 77 anos. Temos várias provas legais que vivíamos juntos. Então eu gostaria de saber se eu vou receber a pensão por morte. Eu tenho 49 anos. Professor Paulo Bacelar. Olha, se você tiver realmente as provas da união estável, você precisa ter pelo menos na data do óbito uma prova de pelo menos 2 anos atrás, que é exigido, e uma prova mais recente. Então mantenha sempre comprovante de endereço em seu nome e um documento também de comprovante de endereço no nome dele, porque sempre você vai precisar de provar a união estável na data do óbito. E uma prova com mais de 2 anos. Uma prova, por exemplo, de conta conjunta, ou até mesmo a declaração de união estável feita em cartório, que pode ser depois de 2 anos. Então, passando de 2 anos, uma e outra com a data mais recente, uma data próxima ao óbito. E aí você terá direito a 2 provas necessárias para a comprovação da união estável na data do óbito e ter direito à pensão por morte. Luciene, em Aratuba, professor Paulo Bacelar. Sou professora aposentada com um salário mínimo. No tempo, me aposentei com 25 anos de contribuição. Eu posso entrar na justiça para aumentar o meu salário ou eu preciso contribuir mais? Olha, já é aposentada com um salário mínimo e trabalhou com 25 anos de contribuição. Precisa entrar na justiça, depende. Se a concessão do benefício não foi correta, ela pode pedir uma revisão, ou então se ela quiser contar com o tempo anterior a julho de 94, que é a chamada revisão da vida toda. Maria, no Crato, gostaria de saber se eu tenho direito ao auxílio doença. Eu tenho 3 hérnias de disco, tenho desvio de coluna e mais umas outras coisas que eu não tenho condições de fazer uma ressonância. O que eu posso fazer? Ela pode dar entrada em algum auxílio? Olha, professor? é preciso para dar entrada no auxílio, nesse caso, que ela tenha um laudo médico, ou com a ressonância, um laudo dizendo que ela tem capacidade para o trabalho, para poder você ter direito a um benefício. Participe com a gente, envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 992734353. Tem alguma dúvida na área da Previdência? Você pode entrar em contato com a nossa produção. Pergunta do José Carlos, em Fortaleza. Gostaria de saber, eu trabalho registrado e minha esposa está parada, ela não trabalha. Eu teria direito ao auxílio maternidade ou só ela pode dar entrada, professor Paulo Bacelar? Olha, o salário maternidade é somente para a mãe. O pai pode receber o salário maternidade, por exemplo, se for uma adoção ou se a esposa falecer na data do parto, o marido pode receber o benefício por ela se ele for segurado. No caso nesse caso, que ela está viva, né, graças a Deus, quem vai receber é ela se ela fosse segurada na Previdência. Ela teria que ter 10 contribuições anteriores ao parto para ter direito ao salário maternidade. No caso dela sendo desempregada e você sendo empregado, nenhum dos dois vai receber o salário maternidade. Pergunta agora de Morada Nova, Juliana Nobre. Meu esposo precisou fazer uma inscrição no Sindicato dos Trabalhadores para fazer o pedido da energia, para colocar energia rural. Aí ele ficou pagando o Sindicato Rural, isso desde o ano de 2017. A pergunta é, ele é obrigado a pagar todos os meses o Sindicato Rural até a aposentadoria dele, sendo que ele é agricultor. Ele agora tem 34 anos. Deve continuar pagando, mas ele só tem 34 anos.
Olha, a questão de pagamento de sindicato é uma questão pessoal. Não adianta pagar o sindicato pensando em se aposentar. Ninguém se aposenta pagando ao sindicato. Você vai se aposentar com a comprovação de documentos rurais que você trabalhou na atividade rural, independentemente de você pagar o sindicato ou não. Francisco Zuildo faz a seguinte pergunta, ele não mandou aqui a localidade. Eu tenho 57 anos e 33 anos de contribuição, já posso me aposentar? 57 com 33 dá 90 pontos, ainda não teria direito à aposentadoria. Também ele precisaria ter 35 anos no mínimo para contar as regras de transição por idade ou por tempo de contribuição. Então, nesse caso, possivelmente ele só irá se aposentar com 65 anos de idade. Raimunda Ferreira faz a seguinte pergunta pra gente. Gostaria de saber se eu tenho algum benefício, se eu tenho direito a algum benefício. Eu tenho diabetes, nível 2, osteoporose e 2 fraturas na coluna. Eu só paguei 5 anos de INSS, eu tenho 61 anos de idade. Olha, se ela pagou há muito tempo atrás o INSS, não é mais segurada da Previdência e não teria direito ao auxílio-doença. Ela poderia pedir um BPC, mas para isso precisa ter um laudo médico atestando a incapacidade laboral, uma deficiência, alguma coisa que impeça ela de trabalhar. Raimundo, em Itapiúna, professor Paulo Bacelar, os aposentados rurais vão ter algum benefício pela revisão da vida toda ou não? A questão aí do Raimundo. Não, o segurado especial que se aposentou com um salário mínimo, ele é aposentado com valor fixo, ele não leva em conta a média de contribuições, porque não há contribuições para o salário, para o segurado especial, trabalhador rural. As contribuições dele são indiretas, são presumidas, então não há direito à revisão da vida toda para quem é aposentado rural. Vera, em Fortaleza, gostaria de saber quando eu posso me aposentar. Eu tenho 29 anos de INSS pagos e só tenho 60 anos. Eu gostaria de saber, então, quando é que ela pode dar entrada à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, hoje ela tem 89 pontos, né? Então, se ela tivesse 30 anos de contribuição, ela teria direito à aposentadoria agora no ano de 2022, porque o ano 2022 o tempo é 89 pontos. Agora, para ela ter direito à aposentadoria com 60 anos, ela teria que ter em 2022 89 pontos, mas tinha que ter 30 anos de contribuição, ela não tem, ou então ela ter, deixa eu só pegar aqui um pouquinho a tabela, em 2022 ela ter 30 anos de contribuição e 57 anos e meio. Então, em todo caso, ela teria que ter 30 anos de contribuição. Com 60 anos, ela pode se aposentar o ano que vem, 2023, com 61 anos de idade. A idade, né, é 62 para as mulheres? Mas com o tempo de 30 anos de contribuição, ela pode se aposentar o ano que vem com 61 anos de idade. 30 de contribuição e 61 anos de idade, ela se aposenta. Tem alguma dúvida na área previdenciária? Envie para a nossa produção. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 0 operadora 85 99273 4353. Júnior, em Juazeiro do Norte. Eu pedi o BPC, mas posso dar entrada da aposentadoria por idade. Eu já tenho 65 anos e 180 contribuições. Com certeza, pode sim. Você pode pedir a desistência do pedido do BPC e dar entrada na aposentadoria se já tiver 65 anos de idade e 180 contribuições para carência. Maria Lima, em Fortaleza. Tenho 2 filhos que vivem de medicamentos. Eu trabalho de carteira assinada e queria saber se eu posso solicitar algum benefício para eles. Olha, vai depender da renda familiar, que não pode ser menor do que um quarto salário mínimo. Se você tiver condições precárias, mesmo com a renda familiar sendo maior do que um quarto salário mínimo, você pode pedir um BPC para eles, mas tem que ter um laudo médico e vai ser analisada também a questão da avaliação social. Professor Paulo Bacelar, a pergunta agora que vem de Beberibe, do José Ricardo. Tenho 67 anos de idade e não contribuí para o INSS. Eu sempre fiz trabalhos avulsos. Eu consigo me aposentar? Olha, aposentadoria não, porque você teria que ter contribuído com o INSS durante 15 anos. Não tendo contribuído, só dá direito aí, nesse caso, com a sua idade, é o BPC.
Seguindo com o nosso programa especial Caminhos da Aposentadoria, neste sábado, a Carla Mota, em Iguatu, professor Paulo Bacelar. Ela pergunta o seguinte: minha filha é autista e tem outros problemas de saúde. Ela recebe BPC. Eu estou grávida e queria solicitar o auxílio maternidade. Isso vai influenciar ou prejudicar o benefício dela? Olha, como o salário maternidade é um benefício de 4 meses apenas, eu acredito que não vai prejudicar, porque o INSS teria que fazer a revisão do BPC por causa do aumento da renda familiar. Mas, se ela tiver direito ao salário maternidade, é porque ela está contribuindo, está trabalhando. Então, se a renda familiar não for impedimento para ter direito ao BPC, também não teria direito se ela receber o salário maternidade. Rafaela Brito, em Fortaleza. Meus pais são agricultores há mais de 10 anos. Eu queria saber quais são os critérios para conseguir a aposentadoria rural e o que eles precisam ter de documentos, professor Paulo Bacelar. Olha, ele precisa ter documentos de 15 anos atrás, no mínimo, que é o início do período, né, de 15 anos. Quando ela completar 55 anos de idade e ele completar 60 anos, então você teria que ter uma prova material de 15 anos atrás. Teria que ter uma prova também material de 7 anos e meio atrás, que seria no meio do período. E uma prova perto da pessoa ter completado 55 anos de idade, a mulher, e 60 anos de idade, o homem. O que é prova material? Uma procuração que ela tenha dado para alguém com o nome de agricultor, a certidão de casamento com a profissão de agricultor na certidão, algum evento que ela participou do governo em relação de combate às secas, às vezes tem lá a relação na Imates das pessoas que trabalharam, tem também isso aí como prova, a inscrição de filhos na escola, onde consta a profissão dos pais como agricultor, ou alguma consulta médica que a pessoa tenha feito, que tem lá na ficha de registro do hospital, de uma clínica, que tenha lá a profissão de agricultor. Tudo isso são consideradas provas materiais e ela terá direito à aposentadoria se ela tiver essas provas durante... Seguindo com o professor Paulo Bacelar. Júnior Castro, no Trairi, professor Paulo Bacelar. Trabalho como segurança privado há 7 anos e tenho mais 12 anos de outro emprego. Eu já posso me aposentar? Eu tenho 52 anos. Se segurança me dá aposentadoria especial? Olha, é possível sim, teria que ter um PPP para analisar se a pessoa é armada, se é desarmada, verificar os períodos, porque a legislação mudou durante o tempo, então teria que ser uma análise mais apurada desse tempo. Porém, ele precisa ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. No caso, ele ainda não tem esses 25 anos, mas teria que ter 25 anos de contribuição como vigilante, como segurança armado, e ter 60 anos de idade. Mas no caso aí dessa composição, ele diz aqui que ele tem 7 anos de segurança privada e mais 12 anos em outro emprego. Eu estou achando que os dois são de vigilante, ou são de segurança. Então, nesse caso, teria que ter 25 anos como vigilante ou como segurança. Vigilante como segurança, né? Exato. Pergunta da Monique Silva. Tenho 13 anos de trabalhos no município, sou professora. Eu tenho 47 anos de idade. Eu já posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Mas ela não mandou aqui o município, né, professor? A regra geral, para professoras, ela precisa ter 25 anos de contribuição em 2022 e 52 anos e meio hoje. Então, vai ser aumentando esse período a cada 6 meses por ano, até chegar a 57 anos de contribuição. Então, a mulher se aposenta com 57 anos de contribuição, professora, e 25 anos de contribuição, 57 anos de idade, e 25 anos de contribuição como professora. Meire Costa, em Sobral, professor Paulo Bacelar. Eu estava pesquisando sobre as formas de contribuições e fiquei com uma dúvida. O que é contribuinte facultativo? A pergunta da Meire. Olha, é engraçado isso. É engraçado não, é interessante isso, né? Essas dúvidas da pessoa pesquisando, querendo saber como é as formas de contribuição. É muito interessante. A gente fica muito satisfeito com isso. Olha, Meire, o segurado facultativo é uma modalidade de segurado que foi criado pela Constituição de 88,
que é para a pessoa que não trabalha, que não exerce atividade remunerada, poder também ser filiada à Previdência Social e poder se aposentar, poder ter direito aos benefícios da Previdência Social. Então, o segurado facultativo pode ser a dona de casa, pode ser o estudante, pode ser o desempregado, momentaneamente. Então, a pessoa que não trabalha, que não exerce atividade, ele é facultado a contribuir, por isso que é chamado de facultativo. Antônio Lima, em Maracanaú. Gostaria que vocês me tirassem uma dúvida. Trabalho como MEI. Posso me aposentar? Sim, se ele tiver 15 anos de contribuição como MEI e 65 anos de idade, ele irá se aposentar. Francisca Saraiva, em Acopiara, professor Paulo Bacelar. Eu sustento a minha casa sozinha. Já cheguei no tempo certo de me aposentar. Posso continuar trabalhando depois que garantir o meu benefício? Pode sim, não é nada proibido não, você pode continuar trabalhando. Você só pode sair, só não pode continuar trabalhando se você tiver aposentadoria especial, com a exposição a agentes químicos, físicos, biológicos. E aí você não pode continuar trabalhando tendo exposição a agentes nocivos à saúde, porque a aposentadoria já foi mais cedo exatamente por isso. E também quem tem cargo público, por exemplo, a pessoa trabalha no Banco do Brasil, ela se aposentou, ela não pode mais trabalhar no órgão público, ela tem que sair. Mas se for numa empresa privada ou por conta própria, ela pode continuar trabalhando. Maria Fernanda, em Itapipoca, professor Paulo Bacelar. Como faço para dar entrada na aposentadoria do meu pai? Quais passos devo seguir? Eu preciso contratar um advogado? Olha, depende. A pessoa deve sim contratar uma pessoa especializada, seria um advogado, para analisar as condições do cadastro, condições do tempo de contribuição e a idade, para ter um melhor benefício. Às vezes, o melhor benefício não é aquele benefício que você tem direito hoje, mas pode ser um benefício futuro. Então é bom que a pessoa que vai analisar isso saiba o momento certo de pedir aposentadoria e também pedir da maneira correta, com a documentação correta e necessária para a análise do INSS. Henrique, em Pacatuba. Estou perto de me aposentar. Faltam alguns meses para completar o tempo de contribuição. Eu queria saber se a empresa pode me colocar para fora nesse tempo. Olha, a empresa pode demitir o segurado que estiver próximo de se aposentar. Não tem lei que proíba isso. A única coisa que pode ter é um acordo coletivo de trabalho entre o sindicato e as empresas para não demitir os seus empregados quando estiver próximo de 2 anos, 1 ano, dependendo do acordo, quando estiver próximo por um período, né, que é determinado pelo acordo, de se aposentar. Então, por lei, isso não existe proibição. Teria que ter um acordo coletivo de trabalho. Mas se acontecer isso, por exemplo, o trabalhador, faltam 6 meses para a aposentadoria. Se ele for demitido da empresa, ele pode completar como facultativo esses 6 meses? Ou se ele continuar trabalhando como autônomo, pagar como contribuinte individual, poderá complementar sim e se aposentar de forma autônoma, contando aí com o tempo que ele já trabalhou antes. Mariana Nunes, em Canindé. Eu recebo uma pensão por morte há 5 anos do meu falecido marido. No próximo ano, chego no tempo certo de me aposentar. Eu vou poder receber os 2 benefícios, a aposentadoria e a pensão? Sim, vai receber os 2 benefícios. Só vai ter um decréscimo em um dos 2, caso os 2 tenham um valor maior do que o salário mínimo. Então, fica segurado o valor maior e o valor menor diminui um pouco, mas somente se os 2 benefícios forem com valores maiores do que o salário mínimo. Flávio em Russas, professor Paulo Bacelar. Vale a pena aumentar minha contribuição faltando pouco tempo para a aposentadoria? Depende do cálculo, não dá para falar se vale a pena ou não, porque nem sempre vai valer a pena. Se falta pouco tempo, não vale a pena. Mas para isso precisamos calcular direitinho para saber se valeria a pena ou não. Às vezes a pessoa está pagando um valor alto e está jogando dinheiro fora porque não vai aumentar o valor da aposentadoria por um período pouco que ela está pagando a mais. Tempo, né? Se for pouco tempo, porque a média de contribuições, o benefício vai ser concedido com a média de contribuições de todo o período contributivo desde julho de 94 para hoje. Marcos Menezes, em Limoeiro do Norte. Nunca contribuí para o INSS, mas ouvi dizer que eu posso receber um salário mínimo de benefício. É verdade? Como é que é isso, Depende, professor? que aí é o chamado BPC. Só vai ter direito a um BPC se a pessoa tiver
com 65 anos de idade, homem ou mulher, e que tenha renda mensal, que tenha renda per capita familiar menor do que um quarto salário mínimo, ou para quem não tem 65 anos de idade, teria direito a um BPC para pessoa com deficiência. Aí teria que fazer uma análise da deficiência para saber se ela tem impedimento de longo prazo, ou seja, de pelo menos 2 anos de impedimento, impedimento de fazer as coisas da vida, né? E aí ela teria direito a esse BPC por deficiência, mas aí teria que ter um laudo médico e também renda familiar per capita menor do que um quarto do salário mínimo. Participe pelo nosso WhatsApp enviando a sua pergunta aqui para a nossa produção 99273-4353. Tem outro xará meu aqui, o Marcos, agora de Canindé, que faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 62 anos de idade e 22 anos de contribuição. Posso me aposentar? Não, Marcos, aí só vai ter direito à aposentadoria quando você tiver 65 anos de idade. Luísa, em Fortaleza, sou agricultora e tenho todas as provas. Eu posso me aposentar? Eu tenho 50 anos de idade. Não, Luísa, se você já tiver todas as provas, que exerceu atividade por 15 anos, pelo menos, né, rural, apenas atividade rural, você só se aposenta com 55 anos de idade. A mulher com 55 anos de idade e o homem com 60 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Sofia, em Juazeiro, participando com a gente aqui no nosso programa. A pergunta dela é a seguinte: a minha filha tem autismo e é menor de idade. Ela tem direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Ela tem direito ao BPC, mas vai depender também do laudo médico, né? As autistas têm direito a esse benefício pela doença. E a família tem que ter uma renda familiar per capita menor do que um quarto do salário mínimo. Rafael, em Fortaleza, a minha mãe faleceu. Eu gostaria de saber se meu pai pode receber algum benefício. Depende. Se a mãe dele for segurada na Previdência na data do óbito, ele terá direito à pensão por morte. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa na edição de hoje do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Você que entrou em contato com a nossa produção no 99273-4353, muito obrigado, viu? E durante a semana, você tendo alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, pode entrar em contato com a nossa produção, que no próximo sábado estaremos aqui. Eu, jornalista Luzenor de Oliveira e o professor Paulo Bacelar, respondendo aí as suas questões, as suas dúvidas na área da Previdência Social. Agradeço demais a participação dele, professor especialista em Direito Previdenciário e coordenador do IBDP Ceará, professor Paulo Bacelar. É isso, Marcos. Terminou, né? Então até o próximo sábado, se Deus quiser. Abraço então e até o próximo programa. Até sábado que vem. Tchau, pessoal.